Olá, amados. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus se faça presente em cada vida, em cada ser. Glória a Deus por tudo que Ele faz por nós, por isso estamos alegres. Queria deixar uma mensagem aqui assim muito bacana, uma mensagem assim edificante, né, para aqueles que verdadeiramente querem seguir o caminho de Cristo e entender. Muitas das vezes, né, no Brasil, principalmente, a gente vê isso. Nos outros países também deve ter. Né. O Brasil ele tem um problema muito sério que eu fico observando, às vezes até meio a pessoas que são evangélicas, que não deveriam. Né. Nós temos uma capacidade muito grande de falar mal, tipo assim, das nossas leis, né? Falamos mal da polícia, né? Falamos mal dos governantes, falham muito, com certeza, mas nós temos que estar muito atentos sobre isso daí. Por quê? Muitas das vezes as pessoas que falam mal andam toda errada, né? Eh, Você observa pessoas que falam mal da polícia, às vezes eu já vi um cara falar assim: "Eu não gosto de polícia", aí você vai ver o porquê. "Ah, por quê, fulano?". "É porque um dia eu estava sem carteira, o cara me deu uma dura, fez eu passar vergonha". Aí você olha para o cara e fala assim: "Ah, mas como que você não gosta da polícia?". Por isso você está errado, né, e não gosta da polícia. Mas por que não gostamos? Porque nós gostamos de andar todo errado e quando alguém nos corrige, a gente passa a falar que não gosta daquelas pessoas, né? Mas a Bíblia nos orienta sobre essas coisas. A Bíblia eu falo que é o manual, né, do ser humano. Todo aquele ser humano que quiser ter uma vida reta perante o nosso Senhor Jesus, basta ler a Bíblia. Não precisa perguntar a ninguém, não. Né? As leis que estão feitas aí pelo homem, antes de ser feita pelo homem, muita coisa pode ter certeza que é baseada na Bíblia. Um exemplo, preste atenção. Né, a palavra do nosso Senhor Jesus, onde a gente vive aqui no Brasil, você não pode casar com duas mulheres, né? Você não pode adulterar, e a Bíblia também condena isso daí. O nosso Senhor Jesus diz que você apenas olhar para uma pessoa e cobiçar em seu coração, você já está pecando. E aí, se você olhar as leis do Brasil, né, se alguém for traído ali, quiser condenar, ir lá e julgar, botar seu marido na justiça ou sua mulher, aquela pessoa irá pagar pelo aquilo ali. Né? Então, a lei do homem está ligada à lei de Deus. Só que nós, como seres humanos, às vezes até como cristão, nós não gostamos de seguir algumas leis. Né? E aí acabamos falando mal de governantes, né? Principalmente juízes, a gente vê muito as pessoas falando mal de juízes, falam mal do Código de Trânsito, a pessoa fala mal, né, porque parou o carro na rua e aí foi multado, mas parou na faixa amarela, né? Então nós temos esse problema. Olha o que diz a Bíblia. Em Romanos, capítulo 13, versículo 1, do 1 ao 5, diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois não temer a autoridade, faze o bem e terás o louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Olha essa palavra, né? Assim, que palavra maravilhosa. Nós, amados, nós vivemos num país assim que tem hora que eu fico olhando e pensando, eu acho que o Brasil precisava rever as leis dele, sim. Precisa rever, né? Pessoas que errarem precisam ser condenadas, independente do cargo que elas tiver. Mas a primeira coisa que deveriam começar é educar o brasileiro, né? Porque o brasileiro ele é um povo que gosta muito de andar todo errado e achar que as leis estão erradas, né? Você conversa com pessoas
que nem eu falei, que fala mal da polícia por ela andar errado, né? A pessoa não tem habilitação e fala mal da polícia porque foi pego. A pessoa fala mal do guarda de trânsito porque anda sem cinto de segurança. Aí pensa, é correto a gente falarmos mal dessas pessoas? Fala mal do juiz lá que condenou algo, mas aí você vai ver a pessoa está toda errada, né? E aí fala que não gosta daquilo ali. Mas a própria palavra do nosso Senhor está dizendo, para que você não ache que aquilo ali seja ruim, ande no caminho do bem, né? Porque todo aquele que anda no caminho do bem, eu vou falar por mim, graças a Deus, eu acho que a polícia é um excelente trabalho que existe, tem que existir. Os juízes têm que existir, os governantes têm que existir, com certeza, sem ele nós não conseguimos fazer nada, né? E muitos deles foram colocados por Deus lá, né, para nos direcionar, nos mostrar o caminho, porque senão a humanidade, pensa, se o Brasil já está complicado com a polícia e com os juízes lá, imagina se tirarem esse povo de lá, aí vira zona, vira bagunça, né? Porque, infelizmente, o ser humano, se não estiver lei, ele vive de módulo bagunçado. E nós, né, que dizemos verdadeiramente ser cristão, nós não podemos ir contra essas coisas, né? Há governantes, né, muitas das vezes fazem coisa errada, com certeza que faz, né? Botam leis lá que vão contra as coisas de Cristo, com certeza. Mas nós não devemos estar falando mal dessas pessoas, não. Porque eu vi até em políticas passadas aí, né, igrejas se levantando e falando assim, esse candidato aqui é de Cristo e nós vamos provar nas eleições, né? Ele vai ganhar e X vai perder. Nós não precisamos citar nome porque a nossa missão não é essa, né? E acabou que quem ganhou foi o lado contrário do que eles falaram, né? Então, a gente tem um entendimento de que, será que Deus queria que aquela pessoa que eles diziam ser ganhasse mesmo? Né? Aí o que, que o cristão faz? Vai lá e critica o outro lado. Em vez de orar, vai lá e pergunta se estão orando. Né? Nós, como cristãos verdadeiros, será que nós estamos orando antes das eleições? Tipo, vai vir eleição ano que vem. Nós temos que esse ano já começar dobrando o nosso joelho no chão e pedindo ao Senhor, né, que coloque candidatos lá que sejam, que puxem para o lado dele. Todos vão puxar? Lógico que não. Né? Nenhum candidato, nem A, nem B, puxa 100% para o caminho de Cristo. Por que, que não puxa? Porque, infelizmente, eles são direcionados pelo mundo. Né? Eles não são direcionados por Cristo. Talvez se você tivesse um candidato lá que fosse evangélico, né, ali cristão, seguidor, ele iria puxar para o lado de Cristo. Mas o problema é que ele sozinho, dificilmente ele vai conseguir fazer alguma coisa. O próprio povo evangélico não vota nele, né, infelizmente. E aí se levanta um que diz ser e o povo vai tudo atrás, né? Idolatram aquilo ali mais que Deus. Mas o que eu queria deixar aqui é que nós, quando essas pessoas ganharem, nós vamos ter que entender que eles são autoridade, né? Nós não podemos desrespeitar essas pessoas, que nem a gente vê aí no Brasil quantas das vezes as pessoas se levantando contra a polícia, né? E você vai ver lá o porquê. A própria pessoa estava toda errada, a polícia veio e prendeu. A polícia erra, lógico que erra. Né? Juízes erram, com certeza que erram, mas eles são autoridade. Né? Nós temos outras formas de se levantar contra essas pessoas. Eu posso dizer pela minha vida, né? Eu sou vigilante e muitas pessoas chegam no meu trabalho em banco, né? Sou vigilante de banco. E as pessoas chegam lá e eles não entendem que nós estamos ali com a missão de protegê-los, não, e de proteger, né, aquele bem ali que está dentro do banco. Pelo contrário, as pessoas chegam lá e nos vê como inimigo. Não todas, mas tem algumas que olham para a gente e falam, por que vocês é que ficam nos travando? Ele não tem noção que a gente está ali, né, para inibir, para poder ajudar no sistema de segurança, para que qualquer pessoa não entre ali e queira roubar o banco, queira os fazer refém quem está ali dentro, né? Matando muitas das vezes, mas as pessoas não entendem isso e criticam, né? Nós somos criticados. E assim
são os juízes, são as polícias, mas a palavra do nosso Senhor diz que muitas pessoas são colocadas nesses cargos propriamente por Deus. E qual é o cuidado que a gente tem que ter, nós que somos cristãos? Nós devemos orar, mas nós não devemos, estar criticando essas pessoas, xingando eles. Você vê cristãos xingando porque X ganhou, o Y ganhou, ou porque a polícia prendeu a carteira dele porque ele andou todo errado. Nós não devemos fazer isso, porque a própria palavra está dizendo: se você quer, não temer a essas coisas, não quer ser julgado por eles, façam o bem. É essa mensagem que eu queria deixar aqui, que o cristão ele tem que andar em conformidade com a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos ensina várias coisas, né? Uma delas é obedecer às autoridades. Nós devemos obedecer. Não pense porque nós somos de Cristo, né? Nós somos filhos do Todo-Poderoso, que nós não temos que obedecer aquelas pessoas que o Senhor colocou no poder em nosso país, não. Ainda que você não concorde com ela, mas você tem que obedecer. Você tem que obedecer à polícia, você tem que obedecer, aos governantes, aos juízes. Nós temos que andar em conformidade com a palavra do nosso Senhor, até para que não sejamos considerados rebeldes, né? Nosso Senhor Jesus, ele veio aqui na terra, ele poderia ir lá pregar contra aqueles caras que estavam fazendo errado, né, e ir contra os governantes. Ele não foi. Ele veio simplesmente pelas vidas, para quem quisesse ser salvo. E foi o que ele fez, amou, e jamais foi contra aquelas pessoas, mesmo ele sabendo que elas estavam todas erradas. E às vezes nós que somos de Cristo, queremos ir contra essas autoridades que muitas das vezes foram colocadas até pelo próprio Deus lá, para que desse direção ao ser humano e o ser humano não andasse tão torto nesse caminho. Essa é a mensagem de hoje, né? A Bíblia tem vários tipos de mensagens, e a gente aqui que fala todos os dias, né, o nosso Senhor vai nos dando e a gente comenta sobre vários assuntos aqui para que verdadeiramente a gente ande em conformidade com a palavra do nosso Senhor. Essa é a mensagem de hoje. Vou deixar aqui uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra. Palavra que nos demonstra, Senhor, que nós temos que obedecer à justiça, nós temos que obedecer às autoridades de nossos países, de cada país, para que a gente não ande contra a lei e achamos até que essas pessoas estão erradas. Por isso a tua palavra diz, se andarmos em conformidade com as leis, principalmente as suas, não iremos ter problema, principalmente com o Brasil, que é um país onde, querendo ou não, não persegue a gente que é cristão. Então nós também devemos fazer o nosso dever, que é obedecendo e andando corretamente em seus caminhos. São essas bênçãos que eu te peço, te agradeço, eu peço que abençoe cada um, os dê entendimento, que a sua palavra nos orienta, para que a gente ande em conformidade com a sua palavra aqui e não venhamos ter problema nenhum com justiça, com nada, porque seguimos tudo aquilo que o Senhor nos ordenou. Abençoe a cada um, é o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Essa é a mensagem de hoje, amados. Que Deus os abençoe.